João Pedro Alves da Silva, eu fui orientado pela professora Roseli de Oliveira Nascimento, e o nosso trabalho é intitulado como Fitossociologia do Campo de Murundus, Golfinho, FAO-NB, Distrito Federal. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o que são os campos de Murundus, que são definidos como uma fitofisionomia do cerrado, formado por montes de terra alongados e arredondados, sendo que sobre os montes tem a ocupação de vegetação lenhosa típica do cerrado e entre os montes a ocupação de gramíneas e ciperáceas. Esses montes são encontrados normalmente em áreas sazonalmente encharcadas, próximas a nascentes e rios. Apesar dessa área ser muito importante e ser tratada pelos instrumentos legais como uma área de preservação permanente, ela vem sendo incorporada a espaços agrícolas e urbanos. Campos prévios à pesquisa mostraram a ocupação em demasia de algumas espécies nativas, portanto, o objetivo geral foi determinar a composição, riqueza e abundância das espécies em campo, focando tanto no extrato lenhoso quanto no extrato herbáceo arbustivo. A minha metodologia foi dividida em 3 etapas, com referência bibliográfica, fundamental para a comparação dos meus resultados com outros resultados em campos de Murundus, o método de intersecção na linha de Canfield, de 1949, com uma coleta de espécies e uma confecção de planilhas. A coleta de espécies levou à identificação dessas espécies e posteriormente à confecção de exicatas, e as planilhas foram usadas para os cálculos fitossociológicos. À direita, a gente pode ver tanto o mapa de localização quanto o desenho amostral da pesquisa, sendo que em vermelho representa as minhas linhas amostrais de 10 metros de extensão, separadas entre si por 40 metros de distância. Cada linha amostral foi subdividida em 10 unidades amostrais de 1 metro. Como a gente pode ver, a área escolhida para o trabalho ela é dividida por 2 estradas de terra e tem como barreiras um pasto abandonado e uma área de cerrado nativo. Para explicar um pouco mais sobre a minha metodologia, eu trouxe esse perfil esquemático da Marimun alterado, onde eu desenhei essas fitinhas vermelhas para identificar a minha linha amostral e em amarelo as minhas unidades amostrais. Ainda para exemplificar, eu trouxe essas fotos dos trabalhos de campo, onde eu mostro que a medição da cobertura foi feita com a aplicação desse cano com uma fita métrica, onde eu mostrei a cobertura de cada espécie e o processo de coleta das espécies em campo. Os meus materiais e métodos, eu utilizei esses cálculos, ressaltando a importância dos cálculos de cobertura relativa, frequência relativa, valor de importância, que é a soma dos 2 anteriores, e o índice de Shannon modificado. A modificação no índice de Shannon veio pela alteração do número de indivíduos para o número de cobertura, visto que para o extrato herbáceo subarbustivo é muito difícil definir um indivíduo graças à rebrota radicular. No meu campo eu encontrei 130 espécies, divididas em 38 famílias, e a diversidade foi atestada como 3.4 através do índice de Shannon. As espécies com os maiores valores de importância foram Miconia albicans, Baccharis retusa, Axonopus brasiliensis, Rhynchospora albíceps e Syngonanthus deciflora. Outra espécie que merece muita atenção é a Tremblea parviflora, por culpa do seu alto valor de cobertura. O campo apresentou uma elevada riqueza florística, muito semelhante ao encontrado em estudos realizados em outros estados, como Maricato e Resende. Entretanto, a composição de espécies se diferenciou bastante, visto que os autores encontravam tabebuia, Mataia guianensis e Erythroloctus tuberoso. Essas espécies ou não ocorreram na área, ou ocorreram de forma a não ter elevados valores de frequência e cobertura. Apenas Maricato 2017 verificou a ocorrência de valores elevados de frequência de Miconia albicans. Os valores de importância de Miconia albicans e Baccharis retusa foram excepcionais, em contraste com as outras espécies, o que pode indicar um possível descontrole populacional e um processo de superdominância, que causa alterações ecológicas. Pivelo abordou a questão da superdominância de espécies nativas, discorrendo um pouco sobre os impactos negativos. Esses impactos e esse processo pode ser desencadeado por distúrbios empregados no campo golfinho, como a proximidade com o pasto abandonado. Por fim, eu gostaria de mostrar também que, apesar do processo de superdominância das espécies anteriormente citadas, também foram encontradas espécies típicas de área úmida, como Syngonanthus deciflorus, que teve elevados valores de cobertura, e Papilonthus chiquetensis. Essas são minhas referências bibliográficas, e muito obrigado pela atenção.